Olá, sou Camila Matana, host desse podcast, e hoje estamos aqui diretamente do Congresso Edificações do Futuro, trazendo o que tem de novidade, posicionamento e também muita tecnologia envolvida por trás desse assunto, que é um assunto do primeiro setor, um assunto que envolve nossas casas, nossas indústrias, porque afinal todo mundo precisa de um lugar para habitar, para morar. Então hoje eu estou aqui com o nosso convidado, Muratori. Prazer, obrigada aí por ter aceitado, ter disponibilizado o seu tempo para falar um pouquinho. Ele que é do Instituto de Automação, eu gostaria que você também contasse, né, quem é o Instituto e quem é o Muratori aqui hoje. Tá bom. Obrigado. Vamos aqui para essa colaboração conjunta, né? A gente sempre aprende muito entre nós aqui, entre todos que estão aqui no evento. O congresso está sendo bem interessante e esse network é importantíssimo. Eu sempre falo que você conhecer bem um assunto é bom, mas você conhecer pessoas que conhecem outras disciplinas e que colaboram com o teu conhecimento de forma bem contínua, eu aprecio muito isso, né? E aproveito muito isso, né? Aproveito num bom sentido. Bom, então, tenho a minha formação de engenharia, inclusive estou aqui próximo da minha escola, da Politécnica, onde eu estudei há muitos anos atrás, me trouxe ótimas recordações. Atuo com automação há 25 anos, tá? Comecei trabalhando com automação residencial, que era uma coisa muito nova ainda, imagine se hoje ainda uma coisa pouco conhecida, né? Você imagina 25 anos. Então, nessa época, quando a gente resolveu empreender em automação, a gente tinha que fazer tudo. Tinha que atender o cliente do 0 ao 100, tinha que fazer o projeto, tinha que ajudar a quebrar a casa dele ou ajudar durante a construção, fazendo as adaptações e depois instalar os equipamentos e colocar para funcionar, programar. Então foi um período interessante de aprendizado, porque foram mais de 10 anos que a gente trabalhou com esse ritmo, né? Fazendo tudo, desde o projeto inicial, comprando os equipamentos e instalando na casa dos clientes. Mas nós percebemos nesse tempo que existia muito desconhecimento, ou seja, existiam poucos profissionais também. E naquela época, embora ainda fossem poucos fornecedores de automação, os que estavam aqui, eles também não tinham uma formação, uma certificação, né? Então, nós criamos, em paralelo ao meu escritório, que foi seguindo, minha empresa foi andando, nós criamos uma associação de automação residencial, no ano 2000. Tá? Então, você imagina que foi alguma coisa assim, até para nós, surpreendente, né? Mas interessante que várias empresas aderiram no início, sabendo que a gente estava criando essa associação. A gente se espelhou em algumas de outros países, né? Vimos o que acontecia nos Estados Unidos, na Europa. E aí essa associação começou os primeiros treinamentos, os primeiros cursos de capacitação. Capacitação de quem? Do que nós chamamos hoje de integrador de sistemas. O integrador é um elemento que vai na sua residência ou no prédio que você administra e vai tentar saber as suas necessidades. Tá. Não é o fabricante que vende para você. Ele vai fazer uma intermediação com o integrador, que tem que ser um especialista em fazer um projeto, quer dizer, fazer um checklist, levantar a sua demanda, transformar isso num projeto, né, que envolve várias atividades, aí que, inclusive outras disciplinas, arquitetura, iluminação, tudo que seja ar-condicionado, que a automação integra tudo isso. Bom, mas resumindo, então nós criamos em paralelo ao meu trabalho, vamos dizer, profissional, não que o outro não fosse, mas ao meu trabalho do escritório, nós tivemos uma entidade que cuidava dessa ligação entre fornecedores e potenciais integradores, profissionais que queriam empreender em automação. Nós começamos os primeiros anos muito focado no residencial, porque era eu dizia na época que era um recém-nascido, né? Entendi. Embora os prédios, já alguns prédios, né, os prédios mais corporativos, shopping centers, já tivesse algum tipo de automação, as casas não tinham. Então era um bebezinho ainda. Então a automação residencial foi o nosso foco durante um bom tempo. Quando passou uns 10, 12 anos, aí nós começamos a receber demandas de fornecedores e de colegas que queriam trabalhar também no nível de edificações. Aí fala de áreas comuns de condomínio, prédios corporativos, hotéis, hospitais.
Aí nós percebemos que não podia parar no residencial, então nós criamos o predial também. Legal. Hoje eu brinco e falo que a gente trabalha com automação de edificações, porque o cara fala, mas você não faz automação de loja? Faço. Você não faz automação de hotel? Faço. Tá Automação tudo... de escola? Faço. Então por que é residencial? Por que é predial? Tá bom, fazemos automação em geral. Então essa foi a nossa história. Então nesse contexto também foi criado o Instituto da Automação, por quê? A área de capacitação é importantíssima na tecnologia, e por dois motivos. Primeiro, que há muito desconhecimento. Esses temas que nós tratamos, normalmente não são tratados em universidades, em faculdades ainda, infelizmente. Nós fizemos até algumas parcerias com algumas faculdades assim, muito esporádicas, né? Em Brasília, em Salvador, no Sul, alguma coisa assim que nós, a nível de pós-graduação, as faculdades queriam e a gente participou, mas não é algo comum. As escolas técnicas, como o Senai, algumas têm cursos pequenos ainda de automação, cursos mais focados, mas assim, é um universo ainda muito fragmentado, né? Então, o Instituto de Automação surgiu com essa missão de, em primeiro lugar, juntar o fornecedor que se especializa em fazer produtos e trazer tecnologias novas e sempre inovadoras, né? Além de novas e inovadoras. Exatamente. E do outro lado, o profissional que precisa desse conhecimento, né? E muitas vezes eles não convergem naturalmente. Então, nós ficamos esse polo que agrega o fornecedor com o aluno, mas o aluno já não é um aluno, ele é um empreendedor, né? E é interessante que desse colegiado, desse grande conjunto de pessoas que nos procuram, você tem dos mais variados. Você tem desde estudantes recém-formados até pessoas já com mais de 50 anos que querem empreender e atuaram na indústria. Quer saber a dor. E hoje eles atendem, por exemplo, um colega do interior, ele era mais de 50 anos, trabalhou sempre numa indústria, estava muito bem, mas um dia ele achou que, ou visitou uma casa inteligente, ou foi na casa dele e falou, nossa, eu podia fazer isso para mim é interessante. Aí ele largou o emprego dele e foi procurar empreender, aí começam os cursos, aí começa a conhecer. Então nós não fazemos apenas cursos, né? Nós fazemos essa sintonia, essa sinergia entre fornecedores e profissionais, que se tornam profissionais. Então esse é o nosso principal objetivo. Legal. Agora, junto com isso, vem eventos como esse, surgem eventos dos mais variados, né? Da área de iluminação, da área de segurança, da área da construção civil. Nós estamos trabalhando agora num projeto de hotelaria, né? Legal. Então, eu fui numa feira de hotelaria esse ano, tive que ir lá para aprender um pouco de quem são meus futuros clientes, né? Exatamente. Então, assim, é muito interessante. E a nossa busca é essa busca de integrar as diferentes tecnologias de uma forma otimizada, mas principalmente trazer bons profissionais, trazer tanto para... Porque aí nós temos que ver, quem vai fazer o projeto, a instalação, é um profissional. Mas na construção civil, por exemplo, quando você pensa numa etapa de terminar uma obra, essa semana eu estava visitando uma obra lá em Alphaville, é complexo demais, né? São muitas atividades e a nossa área ainda é um pouco desconhecida de quem opera um canteiro de obra, por exemplo, né? O que é automação para eles, né? Então, e nessa integração com toda essa cadeia, né? Como se a gente tivesse todo mundo sentado na mesa aqui. O que o consumidor final está achando disso? Porque é isso aí. Imagina como que é para o empreiteiro falar, olha, agora a gente não vai mais construir assim, agora a gente vai ter que pensar que aqui vai passar, né, um projeto totalmente diferente. O que o consumidor final está desafiando nesse momento? Interessante, sabe? Muito boa a sua pergunta, porque assim, a gente sempre vê o Brasil um estágio um pouco abaixo de países que já estão mais adiantados. Então a gente pesquisa o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa. Então, não que a gente esteja... Veja, hoje as tecnologias são imediatas. Né? Saiu lá fora, hoje já está aqui disponível. Exatamente. Agora, o hábito do consumidor, ele pode demorar um pouco. Então, analisando pesquisas fora do Brasil, por exemplo, o que nós percebemos? Até pouco tempo atrás, a automação residencial, por exemplo, falando do hábito do morador, tá? Depois a gente pode falar da parte de gestores, mas falando do morador. O morador, ele não tinha ainda muito essa impressão de que a tecnologia era necessária no dia a dia dele. Exatamente. Parecia um luxo, uma coisa meio fora da realidade. Mas fatores como a Covid, né? Fatores como o trabalho em casa, o home office, a mudança muito grande dessa transição
as pessoas começaram a pensar na casa como algo além da moradia, né? É também um lugar que tem que ser seguro, tem que ser um lugar onde ele também vai, além de receber amigos, que cada vez isso vai ser interessante ter algum tipo de mudança na recepção dos amigos, né? Mas ele tem que trabalhar, os filhos têm que estudar em casa, né? Receber pessoas às vezes que não são familiares para trabalhar junto. Então, as mudanças comportamentais e o que a tecnologia oferece é um processo tem sido um processo ainda relativamente lento, mas ele está se tornando, no começo a gente só vendia automação para quem tinha muito dinheiro, para quem tinha muito recurso. Exatamente, não era acessível, né? Não é algo acessível. Não, embora a gente quisesse, não dava. Então a pessoa comprava automação, às vezes nem sabia por quê, mas era porque, assim como ela compra um carro importado, ela comprava automação para mostrar para o vizinho, para mostrar para o amigo. Hoje já não. Então, o que a gente está vendo em outros países, no Brasil está começando a chegar esse mercado, é o que a gente chama do mercado intermediário. Então, não é o alto padrão, não é o pessoal de entrada, que já tem alguns produtos interessantes para pessoas que querem simplesmente brincar com assistente de voz e tal, mas são pessoas que precisam dessa automação. É o caminho do meio, né? A gente chama de pessoas, alguns porque gostam de tecnologia, ok, é um público. Mas tem pessoas que precisam de segurança, tem pessoas que precisam ter acessibilidade porque tem um parente que fica em casa sozinho e precisa ser monitorado, tem outros que precisam trabalhar em casa. Então, cada um precisa de um certo tipo de conveniência. Às vezes é conforto, às vezes é mais focado em trabalho, em tecnologia. Então, esse mercado tem um potencial de crescimento enorme. Pelas nossas estatísticas, de 2019 a 2025, ou seja, em 6 anos, né, 5, 6 anos, o mercado de automação aqui no Brasil, que ainda é pequeno, ele cresceu 10 vezes mais que o PIB. Tá? Então, se o nosso PIB cresce 18%, ele cresceu 180% Faz em sentido. 6 anos. Tá? Então, é um crescimento que você precisa ter essa preparação. De um lado, bons produtos, bons profissionais, tá? E do outro lado, dar conta do recado, né? Então, essa tendência, ela tende a ser, por exemplo, se você falar em número de lares com automação, de casas, tá? O Brasil, pelo IBGE, tem mais de 70 milhões de casas, tem quase 80 milhões de casas hoje. Já 10%, em torno de 8 milhões, tem algum tipo de tecnologia em casa, tá? Em países mais evoluídos, você chega a 30%, 40%. Tá. Então, nós temos um longo caminho a seguir. Temos. Mas a gente imagina que isso está concentrado nos próximos anos. Então, e aonde você diria que está ainda o principal desafio de conectar? É a venda? É o desenvolvimento mesmo de produtos já pensado nessa interligação? Olha, uma coisa muito boa que aconteceu foi que a tecnologia, nos últimos anos, ela se tornou mais acessível em termos de preço, tá? Ela se tornou menos invasiva nas casas. O que eu quero dizer com isso? Se você quiser automatizar essa sala ainda agora, é possível, né? Você não precisa quebrar muita coisa, você passa hoje muita coisa sem fio e funciona bem. E o terceiro item que eu acho positivo, depois a gente fala dos outros, né? Então, um é que se tornou acessível, o custo está caindo. O segundo é a facilidade de instalação sem grandes retornos. Porque quando eu trabalhava com automação, ou você fazia numa casa nova, que você saía do zero e já fazia todos os conduítes e tal, ou tinha que chegar para o cliente e falar, você sai de casa 15 dias que a gente vai quebrar tudo aí. E aí não dá. Então, eu como consumidora hoje, já não ia querer essa opção. Isso já mudou muito. Então hoje você pode continuar na sua casa, a gente adapta ela e você não vai ter que sair. E a terceira questão é que hoje você não precisa estar em casa para você controlar. Você pode monitorar à distância. O que é fenomenal. Então, as pessoas, normalmente elas gostam, né? Tem uma pesquisa americana bem profunda nisso, que fala assim, as pessoas gostam de ter controle, mas elas querem ter liberdade ou mobilidade. Então, por exemplo, nós tivemos um cliente que ele estava na Alemanha e ele ficou sabendo que o zelador da casa dele, do Guarujá, estava dando uma festinha no domingo. Entendeu? Então, isso ele não saberia se ele não tivesse instalado a automação. Outras pessoas, já aconteceu comigo, de eu chegar na casa de um colega para entregar um documento importante para ele não estava, eu liguei para ele abriu o portão para mim, ele viu que era eu, ele abriu, eu entrei, deixei e saí e fechei a porta. Então, são coisas que parecem simples, mas de repente faz uma diferença muito grande. Total. Imagina uma pessoa, outro dia aconteceu com uma colega nossa, ela ligou para a mãe mora sozinha, a mãe não estava respondendo direito as coisas, ela ligou para o porteiro, falou, você vai lá ver minha casa?
Só que ele foi lá, ela não tinha uma fechadura inteligente e a moça estava passando mal, então ela teve que sair correndo. Então, se ela tivesse um acesso à fechadura da mãe dela, né, abrisse a porta, podia entrar alguma pessoa já socorrer a tempo e dar o remédio e tal. Então, você imagina que tem um lado do conforto, tem o lado da segurança, Sim. tem o lado da necessidade, né? Então, o que está acontecendo hoje, respondendo finalmente sua pergunta, é que as pessoas estão reconhecendo que essa tecnologia não é só um luxo, É isso. não é só um capricho, é uma necessidade que elas estão enfrentando, ou porque trabalha muito, ou porque viaja muito, ou porque recebe pessoas em casa. Então, cada um tem a sua necessidade e a tecnologia ajuda muito a resolver. Eu acho que é esse o maior desafio, né? É tornar acessível, mas também tornar conhecido. Claro. Porque a gente pensa muito, nossa, é muito caro automatizar. Ainda pensa agora isso. eu já construí, eu não vou quebrar mais minha Mas casa. não precisa mais nada disso, precisa divulgar isso, tá? Precisa divulgar. E eu sou uma entusiasta, por isso aqui estou, né? Também levando vozes, porque eu acredito que falta ainda um pouco dessa junção de partes interessadas. Eu falei mais do nosso lado, mas você tem toda a razão. A questão da divulgação, de uma divulgação bem feita, bem verdadeira, né? Bem realista, porque as pessoas precisam saber que elas precisam, se elas precisam, elas podem ter. E a economia. Sim, economia porque de energia. Gera uma também. economia. Então você eu acho deixar um ar-condicionado ligado, você sai no fim de semana e esquece o ar-condicionado na sua casa ligado e vai embora. Aí você pode ir lá onde você chegou e falou assim, mas eu desliguei, né? Exatamente. Então eu acho que a gente não tem mais barreiras, desculpas. né? Não é só edificações do futuro, é edificações do presente, porque a gente gostaria muito de elevar esses números agora, no presente. E se a gente for pensar em consumidores, eu fico pensando, para o meu filho, por exemplo, na hora que chegar a vez dele, ele não vai pensar. Não, ele já vai querer ter. Que essa velha forma de, sério que eu tenho que estar lá em casa com controle remoto? Abrir, Não faz sentido. Então eu acho que ouvir também os novos consumidores. Sim, que essa geração vai trazer muita novidade, muita necessidade, né? Com certeza. Que legal, muito bom falar com você. Imagina, obrigada eu que aí agradeço, espero ter colaborado. Não, vamos sim, colaborou muito. E quem quiser saber mais, a gente vai deixar na descrição o site, o canal também para conhecer mais a atuação do Instituto de Automação. Muito obrigado. Obrigada, Até viu? a próxima.